O GTA 6 nem foi lançado e já está tomando conta da internet, né? Um hype gigantesco por conta do trailer que saiu. Além das várias informações vazadas e especulações que foram sendo criadas pelos fãs. Uma dessas informações é de que o jogo vai ter como protagonistas um casal fora da lei, e esse casal seria inspirado em ninguém menos que Bonnie e Clyde, a dupla de criminosos americanos mais famosos da terra do Tio Sam. A história dessa dupla é tão surreal que parece que foi escrita especialmente para se tornar referência em alguma obra, né? E acaba casando perfeitamente com o enredo de GTA. Nesse vídeo a gente vai conhecer então a história de Bonnie e Clyde, o casal que inspirou os protagonistas de GTA. Eu sou o Marcelo Milos, fique comigo. Depois da vinheta eu te conto. Bonnie e Clyde era aquele casal feito um para o outro, né? Já que eles possuíam muitas coisas em comum, incluindo gostos nada típicos, como assaltar bancos, viver a vida de maneira perigosa e fora da lei, além de, é claro, de matar qualquer um que incomodasse no meio do caminho. Bonnie Elizabeth Parker era uma mulher baixinha com cabelos cacheados e loiros, muito inteligente que amava escrever poesia. Lendo essa descrição, nem dá para imaginar o tanto de terror que essa moça levou aos Estados Unidos. A texana veio ao mundo no dia 1 de outubro do ano de 1910 e era considerada uma pessoa frágil por muitos devido à sua aparência. Agora, se você pensa que Clyde foi seu primeiro amor, você está completamente equivocado. Com seus 16 anos, Bonnie se casou com seu colega de escola, Roy Thornton, em 1926. O Roy, ele também não era flor que se cheire, né, mostrando que a loirinha sempre teve um gosto meio exótico. Eu gosto de bandido. Ele cometia crimes, vivia se metendo em BO, como por exemplo em roubos, e sempre acabava sumindo do nada, né, muitas vezes até mesmo sendo preso. Bonnie aguentou tudo isso por muito tempo, mas uma hora ela acabou decidindo largar Roy. O também texano Clyde Chestnut Barrow, ele nasceu no dia 24 de março de 1909, morava com seus pais e mais 6 irmãos. A sua família não vivia nas melhores condições e decidiu se mudar para a cidade grande do estado em busca de uma vida melhor. Depois dessa mudança, Clyde teve a sua personalidade moldada para o lado mais revoltado da vida e virou um adolescente rebelde que vivia causando problemas. Por exemplo, com 17 anos ele teria alugado um carro para ir visitar a sua namorada da época, a Eleanor Williams, e acabou sendo preso pela primeira vez porque ele simplesmente não devolveu o carro. Bonnie, como vocês podem ver, também não foi o primeiro amor de Clyde. Daí pra frente, a vida criminosa de Clyde só aumentou, já que 3 semanas depois de solto ele foi preso mais uma vez, e o motivo, carga roubada, e dessa vez foi em dupla com seu irmão Ivan Buck Barrow. Só que o seu irmão não seria nem de perto a sua principal dupla cometendo crimes pelos Estados Unidos. Clyde até tentou ser uma pessoa como qualquer outra depois das 2 prisões, né? Arranjar um emprego e viver uma vida honesta. Só que isso não rolou, já que ele não se adaptou bem ao estilo de vida de bom moço. Por isso, Clyde continuou roubando, assaltando e sendo preso até o ano de 1930, quando ele se viu em uma situação pior do que a que ele estava acostumado. Nesse ano, ele foi preso com pena de 14 anos e levado para a Easton Prison Farm, uma prisão bem mais rigorosa, e foi nesse meio tempo, em 1929, que Clyde conheceu Bonnie. Bonnie estava morando na casa de sua amiga, que por acaso era irmã do amigo de Clyde, né? Essa amiga tinha se machucado e o criminoso foi então visitá-la, só que ele não imaginava que acabaria conhecendo o amor de sua vida. Eles se viam todos os dias, mas não podemos esquecer que esse amor foi interrompido em 1930 com a prisão de Clyde. 2 anos de prisão foram suficientes para ele decidir que ele não queria mais ficar preso por lá, e ele não mediria esforços para poder dar um jeito de ser transferido para um lugar que fosse mais tranquilo. Para essa transferência acontecer, ele simplesmente cortou o seu dedão do pé e mais uma parte do outro dedo com a ajuda de um machado, e essa sua tentativa de se livrar daquela penitenciária deu certo. Uma semana depois, ele não foi transferido, mas, para sua felicidade, ele recebeu uma liberdade condicional. Quando o casal se conheceu, era o famoso e turbulento período da Grande Depressão, né, conhecida por ser a pior crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos. Nessa época, muita gente vivia na pobreza e miséria, e com os dois não era diferente.
A raiva do governo e a insatisfação por toda a situação os uniram ainda mais, tanto que Bonnie entrou para a gangue de Clyde e os dois começaram a cometer crimes juntos, com a Bonnie sendo a piloto de fuga do seu amado até a prisão que rolou em 1930. O casal se separou nesse tempo, mas quando o Clyde recebeu sua liberdade condicional em 1932, os dois se viram juntos novamente e decidiram viver a vida ainda mais intensamente. Bonnie e Clyde decidiram tacar o foda-se e começaram a cometer mais crimes do que antes. Eles eram conhecidos por muitos como o casal que lutava contra o Estado opressor e dirigindo o seu Ford V8 roubado, com suas armas pesadíssimas roubadas de militares, se tornaram um símbolo da revolta contra o governo e acabaram sendo amados por muitas pessoas. Nessa época era meio que normal, né, a galera do crime acabar ganhando uma fama. Não que isso seja muito diferente hoje em dia, né? Muita gente acredita que Clyde era líder do grupo e ele teria influenciado a Bonnie. Já outra parte acredita que a moça que comandava tudo por conta da sua inteligência. O clássico de seus crimes eram os roubos a bancos e de carros. Até que tem tudo a ver com o GTA, né? Mas não era só isso que eles roubavam também postos de gasolina e lojas convencionais, né? Também faziam parte aí de suas especialidades. O casal era aclamado e temido ao mesmo tempo, né? E se tornaram grandes inimigos das autoridades. Ainda em 1932, Ray Hamilton e Ralph Foote se juntaram à gangue de Bonnie e Clyde, né? E em um dos primeiros assaltos com a nova formação já deu ruim. A gangue foi assaltar uma loja e, vendo que seriam pegos, tentaram fugir. Clyde até conseguiu, mas Bonnie e Ralph foram presos. Nesse meio tempo, Clyde continuou cometendo assaltos e em um desses aí, que ele foi sozinho, acabou matando o dono da loja e essa seria então a sua primeira vez em que ele teria tirado a vida de alguém. Pouco tempo depois, Bonnie foi solta e se juntou a Clyde e Ray para mais um assalto. Nesse, Ray matou o gerente da loja e foi preso. Com os parceiros presos, o casal recrutou William Daniel Jones, de só 16 anos, que no seu primeiro roubo de carro ficou em choque, não conseguiu dar a partida no carro e adivinha, Clyde teve que matar o dono do carro para não piorar ainda mais a situação. Com tantas vidas ceifadas, o casal que teria ficado conhecido como Romeu e Julieta do crime começou a ser visto de outra forma, já não mais com tanto carinho como antes, né? E por isso, nessa época, começaram a viver na estrada, andando pelo país e assaltando no meio do caminho, até que em uma dessas suas ações, em Dallas, acabaram caindo em uma emboscada. O casal matou mais uma pessoa, só que dessa vez era um policial. Bonnie e Clyde, que teriam começado com seus roubos simples, se tornaram muito mais do que ladrões, né? Eles agora eram assassinos sem piedade e, sabendo disso, decidiram se preparar. Invadiram um arsenal de armas militares e roubaram armamentos pesados. Isso no ano de 1933, para vocês terem ideia de como tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo. Nesse mesmo ano, seu irmão, aquele que tinha sido preso com Clyde lá no começo, foi solto e assim ele e a sua mulher se juntaram à gangue também de Bonnie, Clyde e William. A gangue começou a morar junto em uma casa que ficava em Joplin, em Missouri. A ideia era se esconder, mas não deu muito certo, já que pouco tempo depois, né, eles foram encontrados e cercados pela polícia. Como eles estavam muito bem armados, o grupo resistiu, conseguiram fugir e, em meio a muitos tiros ali, seguiram para Wellington, que era uma cidade próxima. No meio do caminho, sofreram um acidente de carro e Bonnie teve a sua perna quase toda queimada. Para se recuperar, foram para Platte City e lá a polícia os encontraram mais uma vez. Só que agora eles não estavam tão preparados assim e no tiroteio o irmão de Clyde, né, foi atingido na cabeça e morreu. Já a mulher dele sofreu um ferimento que acabou deixando ela cega e ela foi presa em seguida. Nisso, Bonnie e Clyde se separaram para fugir e William ficou na casa. Mesmo tendo acontecido tudo isso, os dois líderes não se assustaram e tiveram outra ideia para continuar com a sua gangue, só que dessa vez renovada. O casal ajudou o ex-companheiro que estava preso, o Hamilton, e um cara chamado Henry a fugir da cadeia e fazerem parte de sua gangue. Com a gangue reunida, já planejavam assaltar outros bancos, mas de novo, tudo deu errado e dessa vez o fim do assalto foi mais trágico. O Henry matou um policial enquanto eles saíam do lugar e isso provocou a ira das autoridades que finalmente deram um fim ao famoso casal.
Depois de tanta dor de cabeça que Bonnie e Clyde deram às autoridades por causa de seus crimes cometidos sozinhos e por sua gangue, após a morte causada por Henry no assalto ao banco, a polícia decidiu que isso teria que acabar. O Henry foi preso nesse assalto e ele é que acabou sendo usado, né, para poder pegar o casal. Em troca de seus crimes no Texas serem perdoados e da redução de sua pena, Henry falou tudo o que sabia de Bonnie e Clyde para a polícia, né? Todos os planos, lugar que moravam, quem viam frequentemente e muito mais. Dessa maneira, a polícia usou todas as informações para colocar, né, uma emboscada em prática. Usaram a casa do Henry e, para isso, ficaram escondidos nos arbustos esperando o famoso V8 passar e logo isso aconteceu. Por volta das 9 da manhã, o carro passou e, com o intuito de acabar de vez com os criminosos mesmo, a polícia não pensou duas vezes e sentou o aço no carro. E foi assim que o casal de bandidos mais famoso dos Estados Unidos teve seu fim. Em 23 de maio de 1934, só 2 anos depois da condicional de Clyde, dá para acreditar que tudo isso aconteceu em apenas 2 anos? Imagina se eles tivessem tido mais tempo. Hoje eles fazem parte da cultura americana praticamente, e não é à toa, né, que viraram referência aí no GTA que está por vir. Afinal de contas, a história do casal com a premissa do jogo tem tudo a ver. Eu diria que o enredo do game está pronto, basicamente, né? Só pela história de vida do casal criminoso. Mas aí, vocês conheciam a história de Bonnie e Clyde? Acham que a galera da Rockstar fez bem em usar eles como uma referência? Comenta aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo. Tchau!